Pô, você é fera. Olha aí. Tem que respeitar, né? Você pega para mim o púlpito. Irmãos, estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa noite. Quero que o Senhor, Deus, nos abençoe e seja Ele que fale aos nossos corações. E eu queria orar de novo com você. Queria que você orasse comigo agora, especificamente para que Deus de alguma forma falasse ao seu coração. Você está olhando meu pé? É isso? Pode olhar aqui, não tem problema. Eu fiz uma intervenção essa semana, era para durar só 24 horas o problema, mas comigo é diferente. E aí eu estou com um pé assim, mas a cabeça ainda está funcionando. E o coração também. Então vamos orar, pedindo para que Deus, de alguma forma, fale ao seu coração. Depois de acompanharmos a oração do pastor Aron aqui, agradecendo dízimos e ofertas, agora eu quero que você olhe para você e peça para que Deus, de alguma forma, fale com você. Ele usa tantas maneiras diferentes. De repente, uma fala, um rabisco que eu for fazer, ou rabisco que não funcionar, não sei. Deus sabe o jeito de tratar com você, como Ele tem tratado comigo também. Então, abaixe sua cabeça e ore comigo agora. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ouvir o Senhor falar. Fala aos nossos corações. No nome do Senhor Jesus, amém. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro que Paulo escreveu aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Pode ficar tranquilo que eu vou tentar me ajustar às novas tecnologias aqui. Vocês sabem que, normalmente, o culto da nova geração e as coisas vão se atualizando, a gente fica no de antigamente, e antigamente eu usava papel, eu ainda uso muito e preciso dele para desenhar, para fazer meus rabiscos lá, e tela, papel, ainda gosto de sentir o cheiro do papel, da tinta e tal. Mas eu estou tentando me modernizar. É muito interessante, porque hoje de manhã fui a uma igreja, aí o culto infantil, fui perguntar às crianças lá, também é uma pergunta que eu faço, quantos anos vocês acham que eu tenho? 150. O que chegou mais perto acrescentou 5 anos à minha idade. Aí um falou lá, é porque você tem cabelo branco, até a barba é branca. Eu falei, vou fazer o quê, né? Está aqui, e aí você está ajeitando isso? Mas o texto está aqui, plano B. 1 Coríntios 1, 18, diz assim, na Nova Versão Internacional. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A mensagem da cruz, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu não sei se você sabe disso. Se não sabe, fique sabendo. Logo no começo, quando o cristianismo começou, a cruz era símbolo de vergonha. Era símbolo de desespero, de dor, das piores. E os cristãos não queriam usar a cruz como símbolo deles. Sabiam disso? Sabiam? Alguns sabiam disso? Se não sabiam, fiquem sabendo. Então, pode colocar aí, projetar, se vocês conseguirem, o tablet. Antigamente, quem acompanha esses seriados aí, as pessoas se escondiam para mostrar que não eram cristãs. Então, eles tinham senhas, códigos. E um dos códigos que eles usavam era um símbolo de um peixe, ictus, que é o nome peixe na língua grega, que, na verdade, eles usavam como um acróstico. Muito obrigado. Eles usavam como um acróstico. E aí o cristão chegava no chão e riscava, se eu conseguir riscar, vou riscar, com certeza vou. Conseguia riscar um traço, fazer um traço
fazia um traço na... Não estou riscando nada aqui. Mas eu não vou ficar em crise, não. De boa. Fazia um traço no chão, assim, meia lua, mostrando um lado do peixe. E o outro que sabia, fazia o traço ao contrário, para montar o peixe. E aí ele falava, esse cara é cristão igual a mim, né? Ele tá vivendo... Não vai abrir chamada coisa nenhuma. Ele está vivendo a mesma coisa que eu. Aí eles começaram a usar o peixe para simbolizarem, e depois eles começaram a usar o pastor, o bom pastor com uma ovelha. Mais à frente, depois dos escritos paulinos, eles começam a usar a cruz. E vocês sabem que no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, tem aquela expressão que eu tenho certeza que todo mundo sabe de cor. Jesus fala, alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A mensagem da cruz é mais do que 2 riscos, que eu ia fazer aqui, 2 riscos no papel, num risco vertical e outro risco horizontal. É muito mais do que isso. É o que ele simboliza, é o que ele carrega em si. E carregar a cruz era símbolo de vergonha. E público, é publicar para todo mundo, falar para todo mundo, olha aqui, ó, o que eu estou carregando, e colocava a cruz, e eu vou mancando aqui, carregando a cruz no caminho do Gólgota. O cara tinha que carregar na cruz, falando para todo mundo, olha aqui, ó, quem eu sou. Olha o miserável que eu sou. Olha, obrigado, João. Olha a pessoa que eu sou, que trata como a sociedade me trata, e tem que me tratar assim, porque eu sou horrível, eu sou péssimo. E Jesus fala para a gente carregar a nossa cruz, para nós passarmos essa vergonha. A cruz é um símbolo tão forte, que em qualquer lugar do mundo, depois dos escritos paulinos, ela marca o cristianismo. Se aqui a gente tirasse a cruz, as pessoas iam, com certeza, entender que era um culto por causa da formatação. Mas quando você tem a cruz aqui, ela é o alvo e todo mundo enxerga a cruz. Algumas igrejas têm a cruz na sua fachada. Nós, cristãos, temos a cruz dentro de nós. E tem por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque no mundo hoje, no mundo gospel, a gente ouve muito falar de ressurreição, do poder da ressurreição e da vitória maior que existe na ressurreição. Mas, vou falar uma coisa para vocês aqui. Não há ressurreição sem cruz. Não há vitória maior do que a vitória de Jesus na cruz. O pessoal passar lá. Eu que estou mandando? Então estou mandando. Passa aí o negócio aí. Eu não sabia que eu estava mandando, não. Vamos ver se vai passar lá. Então você já entendeu o que eu quis dizer para você. Deus se fez gente, e a gente gosta disso daqui. Ih, está funcionando. Deus se fez gente lá. Daqui a pouco a gente vai começar a comemorar o Natal, na encarnação.
já é um milagre isso aqui. A encarnação é um milagre. Porque Deus abrir mão de sua glória para se fazer como um de nós, é muito amor isso, não é? É muito amor. É amor demais. A gente esquece muitas vezes desse amor extraordinário. Mas isso não ficou só no nascimento. Depois você tem a cruz. Você tem o processo todo da cruz. E depois da cruz, você tem a ressurreição. Vamos botar o vermelhinho aqui. E aí você vai ver que tem o nascimento, tem a cruz e tem a ressurreição. O que está no meio? A cruz. A cruz é o centro da mensagem de Jesus. Deus se revelou numa cruz. E Paulo vai dizer isso com muita clareza quando ele diz: não tem outro evangelho senão o evangelho de Jesus na cruz, o evangelho da cruz. Então, não rejeite a cruz. O que é carregar a cruz? O que é essa mensagem da cruz? E eu queria que você pensasse junto comigo nessa questão da mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a mensagem da vergonha, é a mensagem da dor. Pedro vai dizer lá na sua primeira carta: vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram comprados, mas vocês foram comprados pelo sangue de Jesus na cruz. A cruz vai deixar claro para todos nós que a cruz é como o evangelista vai dizer nas palavras de João Batista, olhando para Jesus, ele vai dizer: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A cruz representa o Cordeiro que é sacrificado. A cruz, a primeira coisa que você precisa entender, a cruz é substituição. Na cruz nós vemos a substituição. Nós é que deveríamos estar lá. Mas quem ficou na cruz foi Jesus. Quem merecia a cruz éramos nós. Mas quem assumiu a cruz foi Jesus. Você está começando a entender a dimensão que tem a questão da cruz? A cruz é fundamental. Depois você vai ler várias expressões como: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ou o texto de Paulo aos Filipenses, que vai dizer: ele deixou a sua glória, foi se esvaziando, até a morte, e ele vai terminar dizendo: e morte de cruz. Então, a cruz é a marca de um cristão. Não existe cristão sem cruz. Não existe Cristo sem cruz. Mas a cruz de Cristo está vazia. Porque ele não ficou na cruz. Mas nós precisamos caminhar no processo exatamente como de Jesus. A encarnação, porque quando você aceita Jesus como Salvador, você é uma nova criatura, começou de novo. A encarnação de Jesus e a dor, o sofrimento, a angústia de quem carrega a cruz até chegar à ressurreição. Isso é um processo até que você ganhe a ressurreição. Não é à toa que Paulo vai dizer aqui em Coríntios capítulo 1, que nós lemos, versículo 18, vai dizer que nós estamos sendo salvos. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Como é que é isso? Nós fomos salvos da maldição do pecado, mas ele ainda está conosco.
Enquanto estamos vivos, o pecado está conosco. Então nós estamos sendo salvos do domínio do pecado sobre nossos corpos. Aqui na cruz, nós fomos libertos de todo o pecado do passado, já está no passado, enterrado no fundo do mar. Mas a gente continua cometendo pecado porque somos falhos, somos humanos. A gente não vive em pecado, mas a gente continua cometendo pecado. Mas daqui para trás, Paulo vai dizer, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós fomos salvos do poder do pecado sobre nós. Porque daqui para frente, nós estamos sendo salvos de quê? Do poder do pecado. Ele não tem mais poder sobre nós. Quem tem poder sobre nós agora é o Espírito Santo de Deus. E nós é que cedemos e damos espaço para que o diabo, para que o Satanás, para que coisa ruim, para que a sua própria natureza traia você, como tem traído a mim algumas vezes, e a gente escorrega, e a gente erra, e a gente peca. Então, o que a gente faz? Nesse processo, eu confesso meus pecados, e eu sou perdoado, e eu continuo a minha caminhada. Por isso estou sendo salvo daquela tirania do pecado, daquele poder que o pecado me escravizava lá, e vou melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando. Até que chegue um dia que eu vá me encontrar com Deus e agora eu estou de uma vez por todas liberto desse pecado. Mas enquanto estou aqui, eu carrego, e Jesus é muito claro em dizer isso, eu carrego de vez em quando a minha cruz? Não, eu carrego cada dia a minha cruz. Mas o Antigo Testamento, o profeta Jeremias, que inclusive comparam Jesus com o profeta Jeremias, ele vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se cada dia você carrega a sua cruz, a cada dia Deus aparece com a sua misericórdia para te ajudar. Para que você atravesse esse deserto, essa loucura do mundo que a gente vive, confiado nele. E aí a gente vai aperfeiçoando, vai melhorando, vai tornando uma versão revista e atualizada. E eu não sei não, eu acho que eu estou ficando uma versão expandida, assim. A versão está grande demais. Então eu queria muito que você começasse a pensar nesse poderio da cruz, que é a substituição, mas a cruz também é para nós e para todos os povos ao longo do tempo, todo o tempo, foi sinônimo de dor. Então, meu irmão, minha irmã, se alguma coisa está doendo dentro de você, porque você é cristão, não se iluda, a dor faz parte do processo. E algumas vezes, a dor é que vai afinar a nossa fé com o Senhor. A dor que você carrega, não a dor da culpa, a culpa já está perdoada lá. Mas a dor que fizeram com você, agora você é responsável, não pelo que fizeram com você, você é responsável por você, mas o que fizeram com você está dentro de você. E como é que Deus trabalha? Deus trabalha nessa cura que a gente carrega dentro de mim. Que eu carrego dentro de mim. Então eu não posso ficar falando assim, meu pai, ok, você já deu nome aos bois, você já identificou onde está seu problema, mas como você vai lidar com isso? Você vai lidar com aquele que já carregou a cruz. Você vai lidar com aquele que atravessou, venceu a cruz e venceu a morte. Não é à toa que Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições. Mas ele não para por aí. Ele diz, tem de bom ânimo. Eu estou com você. Eu vou com você. Eu vou atravessar com você. E é agarrados nessa esperança que a gente continua tocando a vida. Mas além de dor,
a cruz também é símbolo de vergonha. Eu tenho vergonha de algumas coisas, mas aí a gente vai crescendo, vai ficando velho, vai aprendendo algumas coisas. Eu aprendi com a minha sobrinha. Aí eu falei, Gabi, como é que você consegue entrar no lugar, se relacionar com as pessoas que você nem conhece? Ah, tio, é fácil, faz carão e vai. Aí, deu uma dica. Aí, Maria falou, você vai ter que enfiar com gelo no pé. Eu falei, pensei na Gabi, faz carão e vai. Ela era uma adolescente, me ensinou. A vida ensina a gente. Mas essa é uma vergonha simples. Outras vergonhas são dolorosas de serem arrancadas da gente. Mas mesmo essas vergonhas, o Senhor Jesus chega lá e também arranca essa vergonha que você carrega dentro de você e faz de você a melhor versão que você pode ser de você mesmo. Então não tem dor, não tem vergonha e não tem sofrimento. Tem sofrimento? A vida tem? Claro que tem. Mas esse sofrimento é vencido. Esse sofrimento é o sofrimento de quem... Aí o pastor André pode falar para vocês com mais propriedade. É o sofrimento de quem vai malhar. Sofrimento de quem vai malhar, dizem que é sofrimento bom. Mas eu não entendo muito esse negócio de sofrimento bom, não. Tanto que o pessoal malha, depois fala, está pago. Então é porque estava devendo, né? Então, não tem esse negócio de estar pago. Estou com prazer, melhorou minha endorfina e tudo mais. É legal. Mas quem segue a Jesus, passa por sofrimento, mas passa com isso, como diz Paulo lá, o sofrimento vai te aperfeiçoando, e Romanos ele vai dizer que vai fazendo você ficar melhor, 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 até você ter um caráter aprovado. Ou, como diz Tiago na sua carta lá, tendes grande... Esse eu fico incomodado, mas eu tenho que falar para vocês que está na Bíblia. Tendes grande prazer quando passarem pelas provações, porque elas é que aperfeiçoam você. Então, não rejeite a dor que você está sofrendo. Está doendo, você sabe a quem recorrer. Não sabe? Sabe. É Ele que está disposto a ouvir suas ladainhas. E haja ladainha, mas Deus está comigo mesmo quando eu carrego a cruz. A vitória é certa, mas o processo também é. Isso me lembra uma história bem antiga, muito antiga, de um menino que gostava muito de ler. Coisa de antigamente. Antigamente a gente gostava desse negócio de ler, né? Tinha muito o que fazer, a gente ia ler, né? Agora a gente faz assim. Vocês entenderam o que eu quis dizer. E a gente não para muito para ler. Mas o menino gostava muito de ler, estava lendo lá uma história muito interessante, que tinha um mocinho, tinha um dragão, o dragão estava encurralando o mocinho, a mocinha estava esperando ser salva, mas ele falou, já era, vai morrer, o dragão vai acabar com ele. E a mãe falou, está na hora de dormir. Aí o menino, só um pouquinho, mãe. Não dá mais para ficar esperando, está na hora, amanhã você vai acordar cedo para ir para a escola. Aí o garoto obediente, um negócio também de antigamente, mas e também se não fosse, tinha suas mazelas lá, tinha sua cruz para carregar. Então, ele é obediente, vai na última página, ele vê que o mocinho está vivo, a mocinha está viva, e tinha uma frase, e foram felizes para sempre. Ele fechou o livro, foi dormir, e no dia seguinte ele voltou, sabendo que o final da história, o mocinho e a mocinha estavam juntos. Eu e você sabemos o final da história. Nós viveremos com o Senhor para sempre em glória. Amém? Todos nós. Mas a gente precisa passar por alguns problemas para a gente ser amadurecido. Então, eu queria destacar hoje para você
essa mensagem da cruz. Não jogue de lado a dor que você está sofrendo. A dor que você está sofrendo é a dor que Paulo teve, por exemplo, quando estava preso em Filipos. Ele escreve a carta da alegria e ele está preso. Por quê? Porque Paulo sabia, de verdade sabia aqui, ó, se eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que os problemas dessa vida vão aparecer, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então não tenho muito para falar, não vou inventar moda para você. A gente vai ouvir uma música que fala exatamente sobre isso. A cruz vai falar de substituição, vai falar de redenção e vai falar de renúncia. Você que já aceitou a Jesus como Salvador, sabe dessa história toda, da forma como Ele veio e se colocou no nosso lugar. Ele pagou o preço por você. Agora, você tem que carregar o fardo de Jesus. Ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Então, a gente não fica sem fardo, a gente fica com fardo, mas fica com fardo leve, o fardo de Jesus. E o fardo de Jesus, na verdade, é um fardo que vai nos dando alegria e prazer ao longo do tempo. A gente vai descarregando os pesos e vai começando a ter prazer na vida com Cristo. A vida com Cristo é a mensagem da cruz. Como é que é a mensagem da cruz que as pessoas estão vendo, que convivem com você? Como anda a mensagem de Jesus transformando sua vida e te ajudando a passar pelas dificuldades? Como anda seu testemunho visível de que é com Jesus que você está vivendo? Só quando está tudo de boa? E a gente canta mesmo com vontade, não é? Tenho amigos, família, muitos irmãos. Mas a Bíblia diz que se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor vai me recolher. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu sei que o Deus a quem eu temo é capaz de resolver todas elas. Ainda que não resolva, Ele vai estar contigo, como o Rodolfo falou aqui no começo, numa música que nós cantamos. Ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo. Aliás, eu até tenho medo, mas eu não vou temer nada, porque eu tenho a quem eu recorrer. Ele está comigo. Ele está contigo mesmo, de verdade? E eu quero desafiar você, que é cristão, a pensar nisso, a encarar a cruz que você tem que carregar. Circunstâncias da vida são muito múltiplas. Cada um tem a sua dificuldade aqui. Mas Cristo está disposto a atravessar com você todo esse percurso, todo o caminho, e chegar do outro lado, atravessar com você até o momento da vitória. E a vitória maior foi conquistada na cruz. Por isso ele falou, está consumado. Ele não falou está consumado depois da ressurreição. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele está vivo, não está? Procure ele. Procure-o. Ele está disposto a ficar com você. Ele falou, está consumado. E a palavra em grego é tetelestai. Está feito. Está acabado. Porque ele sabia que a ressurreição era só uma questão de tempo. A vida eterna já começou. Quando você assume a cruz de Jesus, a cruz daquele que carregou seus pecados, e você pode carregar a sua,
que acho que é mais leve. Com certeza é mais leve. Vamos ouvir a música? Cadê? Eu estava ouvindo aí, gostando demais. É um hino da harpa. E eu quero te propor um desafio, enquanto você ouve a música. Confesse. Se você tem pecado, confesse os seus pecados para esse Cristo, ou da cruz, o que não está mais lá, mas que te desafia a encarar a vergonha e a dor. Confesse, e aí depois arrependa-se, mude seu jeito de encarar a vida, e prepare-se, porque Ele vai fazer o extraordinário acontecer.